Boa noite a todos. Vamos continuar nossa disciplina de computação forense. E hoje eu vou pegar o assunto que a gente viu nas aulas da semana passada, que é a preservação de evidência, especificamente a parte dos manuais que a gente deu uma olhada, o manual do ACPO Guidelines e o manual do Departamento de Justiça norte-americano, e ver o que nós temos de correspondente aqui e explorar isso um pouquinho mais numas outras questões que tem a ver com o laudo pericial, que é o documento que o perito produz, onde ele coloca as conclusões na qual ele chegou durante o processo de perícia. Então, como que ele vai construir, o que tem que aparecer nesse documento, se existe algum guia no Brasil para dizer como que esse documento tem que ser feito, essas coisas, tá? Então, começando a chegar num como produzir o documento. Tá? Mais na frente na disciplina, a gente vai explorar as técnicas computacionais para fazer a perícia em si. Mas no final, o resultado que você, a consequência, a conclusão que você tirou daquelas técnicas todas que você utilizou, tem que aparecer no documento. Se não aparecer no documento, não serve de nada. Porque o objetivo de tudo que a gente faz na perícia é que seja levado para o tribunal. E o que é levado para o tribunal é o seu relatório. Você vai junto para defender o relatório, mas o que vai lá é o seu relatório. Então, para ver isso, esse laudo pericial, nós vamos ver primeiro o que é POP, estrutura do laudo e algumas dicas de redação para se colocar no laudo. Primeira coisa, o que é o POP? POP é a sigla de Procedimento Operacional Padrão. Existe um documento no Brasil que é o Procedimento Operacional Padrão. O link dele está aqui, ó, no site do governo, do Ministério da Justiça. O link está aqui. Lembrando, esses slides vão ficar no Google Sala de Aula junto com o vídeo que eu produzo. Vocês conseguem ir lá, não precisa se preocupar de, eu não vi qual é o link. No slide vai estar junto. Algumas vezes eu esqueci de botar o slide junto com o vídeo, mas depois eu voltei e coloquei de novo. Se algum dia eu esquecer de botar o slide junto com o vídeo, por favor me lembrem para eu voltar e botar, porque às vezes na correria eu esqueço de colocar. Tá? Então esse é o documento do procedimento operacional padrão, que é um guia que a gente tem que fala algumas coisas de como tem que ser feita a perícia. Como deve ser produzido o laudo e algumas dicas, mais ou menos nos moldes daqueles manuais que eu mostrei para vocês na semana passada do governo norte-americano e da Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. Tá? O ACPO Guidelines e o guia do Ministério da Justiça norte-americano. Então, seguindo essa linha, seria a mesma ideia, eles teriam a mesma função, orientar como que as perícias devem ser feitas. Então, como eu falei, ele foi produzido, onde é que está? Pela Brasil, Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Foi produzido em 2013, este documento. Tá? Ele fala sobre perícia, né, processo penal, investigação criminal, aspectos metodológicos, como fazer uma investigação criminal e também perícia médico-legal, porque ele não está restrito à investigação de crimes digitais, não é perícia computacional, é perícia de forma geral. Então, não é o documento todo dedicado à nossa área, é uma parte desse documento é dedicada à nossa área, outra parte é dedicada a outros tipos de perícia. Aí já dá para perceber a diferença. Os documentos que eu mostrei para vocês na semana passada, eram documentos específicos de perícia digital. Era o documento todo focado nas perícias de computador. Esse daqui é um documento focado em perícias, de forma geral, e vai ter um capítulo focado na gente. Então, né, a atenção não está toda voltada para a computação forense. É para perícias de forma geral aqui. Então, vai ser tratado de forma bem mais superficial. Mas que eu acho que é consequência daquele nível de maturidade diferente que nós estamos em relação
aos Estados Unidos, Inglaterra e outros países. Então, imagino que com o passar do tempo, esse grau de maturidade vai avançar e aí sim, teremos um documento com mais detalhes, né, explorando mais aspectos da perícia computacional. Primeira coisa que eu gostaria de destacar desse documento, do POP, é uma orientação que é similar a algumas que nós vimos nos outros documentos, que é o que fazer com um computador quando você chega na cena do crime, no lugar onde você vai fazer a busca, e ou o computador está ligado ou o computador está desligado. Lembra que eu passei um fluxograma na aula passada, falando, se ele estiver ligado, faz assim. Vamos dar uma olhada nesse daqui para ver se é diferente. O que é diferente? Primeiro, você chegou lá, caso o computador esteja ligado, o que é feito? Fotografar o conteúdo da tela do monitor se de interesse policial. Era mais ou menos a mesma orientação do outro manual, certo? Depois, o desligamento súbito do equipamento, retirada da tomada, né, arrancar o fio, é recomendado se for constatada alguma atividade, LED piscando, mensagem na tela e etc., indicando que os dados estejam sendo alterados ou apagados. Então ele falou, só tira da tomada se tiver alguma coisa rolando no computador. Aí depois, desligamento súbito, a retirada da tomada, não é recomendado se houver dados de interesse pericial visíveis na tela. Nessa situação, recomenda-se a coleta das informações, se possível por perito criminal especializado em informática forense, e em seguida o desligamento do equipamento de forma tradicional. Não foi isso que eu falei com vocês antes, não é? Eu falei que o padrão é arrancar da tomada. Aqui ele está falando que o padrão é desligar lá no Windows, desligar. Por quê? Visões diferentes de quem construiu esse documento com quem construiu aquele outro documento. Então, e aí, qual que a gente segue? Primeiro ponto, se nós estivermos aqui no Brasil subordinados ao Ministério da Justiça, a gente tem que seguir esse. Eu sou obrigado a concordar com ele? Não. E é o meu caso. Se eu for um perito contratado pelo governo brasileiro, por alguma polícia, Polícia Federal, Polícia Civil, eu tenho que seguir isso daqui. Mas eu não sou obrigado a concordar. Eu continuarei achando que não é a melhor forma de lidar. A melhor forma de lidar é como descrito lá no manual do Departamento de Justiça norte-americano, que diz que o padrão é arrancar da tomada. Mas aí é um debate, é uma discussão, requer amadurecimento, tudo bem. Mas essa é a orientação daqui, que é diferente da orientação de lá. Mas segue a vida. Caso o computador esteja desligado, não ligar o computador. Ainda bem, estamos alinhados aí. Apreender o equipamento, no caso de computador de mesa, somente o gabinete. Então não precisa levar o monitor, teclado, mouse, né? Sendo notebook, tablet ou smartphone, apreender também a fonte e o cabo de energia. Como nós dissemos na aula passada, cabos e cabos. Então, traz todo mundo. Por quê? Vai que é um adaptador diferente, você precisa carregar, não tem. Então, traz os cabos e cabos. Dispositivos eletrônicos devem ser cuidadosamente manipulados durante a coleta, empacotamento e transporte em função de sua fragilidade, igualzinho do outro manual. Equipamentos computacionais portáteis, né, todos esses, deverão ser desligados. Lá no outro falava que era para botar numa sacolinha de Faraday, né? Aquele pacotinho de Faraday. Aqui nem menciona. Que era o quê? Para você não precisar desligar, mas também impedir a comunicação externa. Tá? Aqui é a orientação. Provavelmente porque o custo dessa solução seja menor do que o custo da outra. Né? No caso em que seja necessário o levantamento de impressão papiloscópica, impressão digital, em suportes móveis, né, vários outros, atentar para o manuseio e acondicionamento adequado. Então, usa a luvinha. Vai que tem uma digital ali que a gente tem que extrair para saber quem mexeu no equipamento. Né? Vai que o suspeito fala, eu nunca encostei nesse celular, mas tem uma impressão digital dele lá. Então, não é bem assim, ele encostou alguma vez. Né?
Então, essas daqui são orientações que estão no POP. Tá? Está lá, eu acho que no capítulo 7, que fala de local do crime, de como fazer, como proceder ao estar no local do crime. Uma partezinha fala de equipamentos de informática. Então, o documento, lembrando, o documento não é todo para a gente, é só uma partezinha dele que é para a gente. E mais à frente, olha lá, o capítulo 3, aí sim, o capítulo 3 é sobre informática forense. Que ele vai falar de como que a gente vai fazer uma perícia numa mídia de armazenamento computacional, como vamos fazer uma perícia num equipamento computacional portátil, hoje em dia a maioria é celular e tablet, exame de perícia em local de informática e em local de internet, redes e dispositivos locais. Tá? Então, aí lá tem as orientações, que aí ele vai com detalhe, o que você olha, o que você não olha, tá? Mas como os padrões daqui são diferentes dos outros que a gente viu, e a minha escolha ao montar a disciplina é passar os padrões de melhor prática mundial, então eu compilei várias dessas para montar o que eu já expliquei para vocês ao longo de vários elementos aqui, várias aulas na disciplina, e vou continuar falando em outras aulas daqui em diante. Então a gente não vai entrar nessa aula de hoje nos detalhes disso daqui, dessas 4 sessões, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir lá no documento, dar uma olhada para ver o que eles falam lá. O nível de detalhe não está muito alto, mas eu acho que é um passo importante para a gente amadurecer esse tipo de coisa. Tá? Então, é interessante, quem quiser dar uma olhada lá, tem essas 4 sessões, a 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, que falam sobre esses 4 tipos de perícia em informática forense. O que eu quero focar mesmo é o que ele chama lá de estrutura básica de um laudo, do laudo pericial. Do que a gente vai ter que colocar no documento como etapa final da nossa perícia. A gente vai concluir a nossa perícia entregando este documento. O que ele vai ter? Um preâmbulo, um histórico, que é opcional, objetivo, material, um exame, uma seção de considerações técnico-periciais, que também é opcional, conclusão e resposta aos quesitos e anexos, que também é opcional. Nós vamos entrar um pouquinho de detalhe em cada uma dessas sessões. Primeiro, preâmbulo. O que tem que ter nesse tal desse preâmbulo? Informações de designação e solicitação do exame pericial. É o que chegou para a gente, o que foi pedido para a gente, o que foi informado. Então, que data que eu fui acionado, fui designado como perito, né? Quem é o perito designado, é meio como eu me identificando, responsável pelo órgão de perícia, porque assim, eu não sou o chefe da perícia, eu sou o perito, tem o meu chefe. Então, quem é esse cara? Por quê? Porque se eu fizer alguma besteira, ele também vai ser acionado, né? Então, o nome dele tem que estar lá também. Nome da autoridade ou órgão requerente, quem me pediu aquilo. Número do ofício, que documento que me enviou. Número do inquérito, qual é a investigação, porque eu não vou fazer uma perícia assim, por quê? Porque eu tô afim. Não, é parte de um inquérito. E o que pediram, que tipo de exame que é? Porque isso daqui, como eu falei para vocês, esse documento, o POP, ele é para vários tipos de perícia, não é só para perícia de computador. Então, identificar aqui qual é o tipo de exame que eles pediram. Então, essa parte aqui é mais documental, é só para encaixar no processo, saber qual que é para as coisas se referenciarem de forma cruzada. Tá? Então, aqui informaçãozinha geral, mas que é importante para ter consistência toda a documentação. Depois, o histórico, essa parte é opcional. O que eu vou colocar aqui, se eu achar que é relevante ter essa parte? Relatar os fatos e ações ocorridos anteriormente à perícia, se eu achar que isso é relevante. Lembra que eu falei que quando o processo que a gente fizer de busca, apreensão, transporte, causar alguma alteração
nos dados, eu tenho que comunicar isso? Se por acaso eu tenho conhecimento de que algo desse foi feito antes de chegar na perícia, eu tenho que informar. Onde que eu posso informar? O histórico seria um bom local. Né? Circunstâncias da obtenção dos dados. Se teve algo estranho no momento da obtenção dos dados. Tipo, a obtenção dos dados não foi feita de forma padrão. Então, eu relato isso para eu ser claro no processo total. E alterações sofridas na evidência no ato de busca e apreensão. Então, esse pedaço vai ser útil para isso. Para quê? Para essa culpa não cair sobre mim, perito, depois. Tipo, o perito da defesa identificou que houve uma alteração, então foi da perícia. Aí, opa, no meu documento eu já apontei que a busca foi feita assim, que não dava para eu garantir que não teve alteração. Então, se alguém é o culpado, olha para quem fez tal coisa. Certo? Eu tenho que me respaldar. Se eu identifiquei que algo foi feito fora do padrão e não foi feito por mim, eu já identifico, fiquei sabendo, né, que foi feito fora do padrão, não é aqui, mas a perícia, aí sim, a perícia você segue de forma correta, beleza? E eu vou botar um exemplozinho um pouquinho mais adiante, quando a gente avançar aqui, que esse espaço seria útil se o perito utilizasse. Quando chegar no exemplo, eu dou mais detalhes. Objetivo. Aqui eu vou descrever o objetivo da perícia. Quando me identificam como perito do caso, falam o que eles querem, o que eles estão procurando ali, o que eles esperam achar, o que eles querem que eu faça naquele dispositivo para obter de informação. Por exemplo, identificar se esse computador foi utilizado para invadir tal site. É um objetivo. Identificar se tem, sei lá, imagens de pornografia infantil nesse computador. É um objetivo. Então, vários objetivos aqui que podem ser colocados. Eventualmente, o objetivo passado pelo requisitante pode ser vago e sem requisitos específicos. Por quê? Por conta daquela dificuldade que eu falei para vocês lá nas aulas iniciais de comunicação entre o pessoal que é da área de direito e o pessoal que é da área de computação. Às vezes, eles não sabem exatamente o que dá para ser feito. Eles não sabem exatamente como aquilo é feito. Aí eles comunicam da forma que eles entendem. E às vezes fica incompleto. Às vezes fica vago. Então, cabe ao perito, ao perceber isso que está incompleto, ele adicionar objetivos que ele acha que estão faltando. Lógico que ele pode se comunicar, se existir esse canal, com o requisitante para detalhar isso. Mas aí ele informa aqui. Ele pode levantar essa hipótese, só que se ele levantar essa hipótese, ele tem que ter alguma evidência para embasar isso. Tá? Porque meio que ele está acusando disso. A perícia oficial, né, o perito da força policial, ele vai ter que tomar as ações para comprovar que a evidência que ele está apresentando no tribunal é íntegra. Algumas técnicas eu mostrei para vocês na aula passada, né, de hash, de cópia bit a bit. Então, se ele tiver tomado esses procedimentos corretamente, se o outro perito, o perito do advogado de defesa, jogar essa acusação, ele vai ter como falar assim, eu fiz isso, não, nada disso mostra que tem alteração. Então, do que você está acusando? Aí, você rebate a acusação. A não ser que ele tenha uma evidência forte de que ele encontre uma evidência forte de que algo foi alterado, a acusação dele vai estar solta. Aí, provavelmente, o juiz vai confiar nas suas evidências e não nas evidências dele. Tá? Essa que é a ideia. Porque a gente não pode, assim, ainda mais hoje em dia, com um mundo mais informatizado, com técnicas tecnológicas e científicas, para a gente respaldar as nossas afirmações, a gente, num julgamento, não fica só na palavra. Você tem que ter algo para respaldar. E no nosso campo de computação, esse algo é uma evidência digital. Então, a gente vai trabalhar
nelas. E caso seja necessário detalhar objetivos usados pelo perito além dos requisitados. Se eu achar que faltou alguma coisa no pedido, eu faço algo a mais e acrescento nessa seção de objetivos. Os objetivos que vieram demandados foram esse, mas o perito acredita que esses objetivos também seriam elucidativos para o segmento do caso. Exemplo. Aqui que eu falei, que esse exemplo vai ser do objetivo e do histórico. Um caso, quando eu vi esse caso ser reportado na televisão e nos jornais, eu bati o olho e falei, caramba, mas que mole que o perito deu aí também, né? Perícia que contradisse porteiro de condomínio de Bolsonaro tem lacunas. Não sei se vocês recordam desse caso. Foi o caso de investigação da Marielle, que o suspeito teria ido no Vivendas da Barra, que é o condomínio, e teria chamado pela casa tal, e a polícia foi lá investigar e pegou as gravações da portaria para ver se o suspeito tinha ido lá e pedido para acessar a casa tal. Foi essa era a dúvida. E qual era o papel do perito? Identificar se naquelas gravações existiam evidências de que o suspeito tal foi ao condomínio para acessar a casa não sei qual. Esse era o objetivo, de forma geral, que foi passado para ele. Qual foi o problema? Qual foi o grande perrengue? A perícia foi meio que desacreditada. Detalhes sobre como foi feita a perícia. Aqui, ó, no subtítulo da manchete. O Ministério Público do Rio de Janeiro estabeleceu, na última terça-feira, da data da publicação, daqui, 2 horas e 25 minutos antes de apresentar os resultados, como deveria ser feita a análise técnica dos áudios para a portaria do condomínio onde vivia o suspeito de matar a Marielle. O que é? 2 horas e 25 minutos antes deles entregarem o resultado da perícia, foi quando eles informaram como que a perícia deveria ser feita. Deveria ser feita. Então, no máximo, o perito demorou 2 horas e 25 para escrever o relatório dele. Fazer a perícia e escrever o relatório dele. Tá? Esse é primeira coisa. Em 2 horas e 25, é muito difícil o cara fazer uma perícia completa, boa, consistente, e escrever um relatório completo, bom e consistente. Lógico que eu não sou ingênuo e eu sei que o que fez isso acontecer? A mídia em cima, pressão política, pessoas com poder em volta. Então essa pressão toda vai em cima do perito. Tipo, faz essa perícia aí e me dá o resultado. Porque amanhã tem entrevista coletiva, ou tal horas tem entrevista coletiva, a gente precisa falar alguma coisa. Qual é o problema? Ele fez. O problema é que o perito fez o que deu para fazer em 2 horas e 25. E o que deu para fazer não serve de nada. Por quê? Olha aqui. A perícia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que contrapôs o depoimento do porteiro na investigação, foi concluída às pressas, um dia após a veiculação da reportagem que revelou a declaração do porteiro que trabalhava lá na guarita. A informação consta do processo sobre o crime, cujo sigilo foi retirado. A perícia também é incompleta por ter analisado somente os áudios que foram gravados em um CD do condomínio e não o computador original que poderia apontar eventuais alterações. O risco foi apontado em reportagem publicada na Folha de São Paulo. Qual é a grande questão? Vários erros aqui. Primeiro, a perícia foi feita às pressas. Isso já dá chance do perito cometer erros, não dar atenção a tudo que ele deveria ter que dar, não gerar o documento com o cuidado necessário. Segundo, ele não teve acesso à mídia original. Lembra que eu falei na aula passada ou retrasada da regra da melhor evidência?
Qual era a melhor evidência? O HD onde o áudio foi gravado. Mas ele não teve acesso a isso. Ele teve acesso ao quê? A um CD que alguém gravou com os áudios que esse alguém achou que eram relevantes. Quem foi esse alguém? Esse alguém fez a cópia correta? Fez a cópia de tudo? Fez uma cópia forense ou copiou e deu Ctrl+C, Ctrl+V nos arquivos? Fez isso em todos? Largou algum para trás? O perito não tem como responder isso com as informações que foram dadas a ele. Nesse momento, aí sim, caberia ele colocar lá no campo de histórico essas informações. O que chegou a mim foi a evidência tal, sendo que a melhor evidência deveria ser a evidência tal. Não tendo acesso a isso, a evidência foi feita, a perícia foi feita nessa evidência. Para ele começar a mostrar que ele trabalhou com o que foi oferecido para ele, mas que eles têm conhecimento que aquilo não é suficiente para confirmar se algo não estava ali, porque ele não teve acesso a tudo. Pode simplesmente não ter sido passado para ele. Tanto que, no final, sim, ficou um debate lá na audiência pública, na entrevista coletiva, que eles fizeram isso. A grande saia justa foi porque um repórter perguntou: você consegue confirmar que, se existia um áudio, ele não foi apagado? O cara não tinha como, por quê? Ele não tinha acesso à evidência original. Se ele tivesse ido lá, coletado o HD, feito a imagem forense, que nem a gente falou nas aulas anteriores, ele conseguiria identificar arquivos apagados. No que foi gravado num CD, ele não conseguia. Então, isso impossibilitava que ele fizesse uma boa perícia. E, com isso, ele se queima, porque no final das contas, foi a perícia que foi contradita. Não foi a busca, não foi a polícia, foi, sei lá, é a carreira do perito que ficou manchada ali. Então ele tem que tomar esses cuidados para ele não se meter numa roubada. O ideal seria que ele não tivesse feito essa perícia a toque de caixa. Mas lógico, o chefe está mandando, né, político no ouvido, imprensa no ouvido, o cara faz. Mas pelo menos que fizesse tomando esses cuidados, fazendo esses respaldos para não botar o dele na reta, que é o que fica. E ainda mais no Brasil, em que as forças políticas entram e saem de qualquer instituição ao bel querer deles, é importante que o perito saiba se respaldar. Por isso que ele pode usar o objetivo para, por exemplo, pediram para ver se o negócio estava lá. Ele viu aquilo, mas ele acha, vale a pena eu identificar se não foi apagado também. Aí ele verifica, adiciona como objetivo extra, incluído por ele, e faz essa busca também, porque ele sabe que pode ter sido apagado. O juiz que mandou ele fazer a perícia podia não saber isso, mas o repórter que estava lá sabia e fez a pergunta e ficou todo mundo de carão. Então, tem que ficar atento com essas coisas. Por isso que, nessa parte inicial da disciplina, eu passo para vocês esses conhecimentos gerais de investigação, para você saber onde você está se metendo, para ver o que ninguém fez e que você tem que tomar cuidado para você não se meter numa roubada. Então, esse é um exemplo de uma perícia que se meteu numa roubada porque fez a toque de caixa e não deu para fazer tudo o que ele precisaria fazer. Aí a próxima sessão, depois de histórico, depois do preâmbulo, histórico e objetivos, preâmbulo, histórico e objetivos, tem material. Aí você vai colocar lista dos materiais, do material recebido para análise, que evidência você recebeu para fazer a análise, porque pode ser a análise de por exemplo, de um CD ou de 20 HDs, ou de vários elementos no conjunto, no escopo de uma mesma investigação. Aí você pode acabar escrevendo um laudo sobre todos aqueles elementos. Então aqui você está se referindo ao que você está escrevendo o laudo. A descrição do material analisado,
e conectar tudo isso na cadeia de custódia. Porque cada um desses elementos, esperadamente, viria com a cadeia de custódia associada. Aí você ia referenciar. Ah, esse elemento, esse material é o material tal da cadeia de custódia. Tem o código, tem o número da investigação, todos esses detalhes, para isso ficar amarradinho. Certo? No exame, aí aqui sim, aqui é o que você fez na evidência. Até então você estava indicando quem mandou você fazer, o que mandou você fazer, o que aconteceu de diferente antes, né? O que te entregaram, aí agora você vai falar o que eu fiz. Indicar as técnicas utilizadas, aí foi feito o hash do carinha, tal hash, cópia desse jeito, usando tal técnica, depois foi feito tal coisa, tá? Explicar o conhecimento científico necessário. Lembra que eu falei que às vezes a gente vai ter que ensinar, explicar de uma forma que a pessoa entenda, uma pessoa que não é da computação, o que a gente fez para ela entender o que a gente encontrou? Às vezes aqui, no que diz respeito à técnica, ao exame, a gente pode ter que explicar aqui. Ah, o que é um hash? Ah, o hash tal. Não precisa ser uma aula de 2 horas sobre hash. Pode ser uma explicação resumida, mas que seja o suficiente para a pessoa entender o que aquilo significa. No relatório. Tal, não impede de, na audiência, você precisar explicar isso de novo. Mas você põe no relatório. Se, ao ler o relatório, eles já se deram por satisfeito, eles não vão perguntar isso para você na audiência. Mas se ficar dúvida, eles perguntam. Tá? Tipo, você explicou lá que fez o hash, né, explicou o que significa o hash, mas o cara não entendeu essa característica de que o hash confirma que nada foi alterado. Aí ele começa a te perguntar, não, mas não foi alterado mesmo, como que você sabe? Aí você fala, pelo hash. Tá, mas isso daí não é tal coisa? Sim, mas... Aí você, tá bom, calma, deixa eu explicar. Aí você explica como é o hash, o que ele faz, para que ele serve, que ele identifica, que ele é suficiente para identificar que não houve alteração, para ver se a pessoa entende o que você quis dizer. Não, que eu achei o mais próximo foi o POP, que fala a estrutura. Eu não achei nenhum relatório modelo pronto para você meio que tira o texto e bota o seu no lugar. Mas o POP ele já está organizadinho, sim, com as seções. Você vai ter que escrever lá no texto, mas você vai ter que produzir o seu texto ali. Referenciar a bibliografia científica. Se você achar que você precisa, você falou sobre hash. Tem um artigo científico que explica com todos os detalhes como funciona o hash e fala essa característica. Beleza, eu referencio lá. Tá? Para respaldar a sua explicação. Você vai fazer uma explicaçãozinha concisa, curta, direta e cita a referência. Se o cara achar assim, não entendi, ele tem a opção de ler a referência. Tá? E explicitar observações, hipóteses, experimentos e fundamentação científica utilizada. Aqui vai ficar bem parecido como se fosse um artigo científico resumido, né, mais simples e voltado para um público mais leigo. Não é para um público técnico, então você vai ter que digerir um pouquinho mais, deixar as coisas mais explicadinhas. Tá? Porque você vai ter referência, né, explicar técnicas, certo? Considerações técnico-periciais, que é uma parte opcional. Aprofundar na explicação, contextualização e discussão sobre temas e conceitos complexos. Se lá naquela parte de que você explicou o que você fez, você acha que, putz, eu tinha que me detalhar mais, mas se eu botar aqui, eu vou distrair quem estiver lendo do raciocínio como um todo do que eu fiz. Então, beleza, nessa parte você detalha. Eu vou ter que explicar em mais detalhes como é um hash. Beleza, nessa parte aqui você explica. Lá você fala, assim, o hash é assim, serve para isso, no nosso caso a utilidade dele vai ser essa. E segue. Mas você menciona, para mais detalhes, na seção tal tem explicação de como ele é feito, tal. Aí beleza. É uma decisão sua. Você pode achar que assim, eu prefiro botar com as minhas palavras. Beleza. Mas se você achar, pode ser que não seja o suficiente, referencia bibliografia científica.
Ah, mas eu preciso espalhar um pouquinho, expandir um pouquinho mais. Põe uma seção nas considerações técnico-periciais só para isso. É a sua decisão, é a sua experiência que vai dizer se é bom, se não é. Lógico que se você estiver num laboratório e tiver peritos mais experientes, você busca a experiência deles, né? Ah, sim, tá bom? Preciso explicar mais? Preciso explicar menos? Expliquei demais? E ele vai passar a experiência para vocês. Isso daqui é algo assim, é um guia geral. Na prática, é de caso a caso, baseado na experiência. Mas existem essas opções. Você explica brevemente, cita bibliografia científica, detalha na outra sessão. Que combinação que você vai usar? Aí cada caso é um caso. Esclarecer se o método, procedimento e referência utilizada foram suficientes e eficazes. Porque existem coisas que a gente utiliza meio que com uma certeza, tipo, é isso, tipo, isto comprova, ou às vezes a gente usa uma técnica para servir só para dar um conforto, para a gente entender se estamos no caminho certo, mas aquilo não é taxativo. Por exemplo, o hash para determinar se houve alteração ou não. A gente fica confortável, porque a chance de ter uma alteração que não aparece no hash é minúscula, então a gente se sente confiante. Se fosse para outra, sim, uma outra técnica para outra coisa, podia ser assim, tá, isso não é uma certeza, mas é um indício, é um indicativo. E sugerir exames complementares. Se a nossa conclusão não for definitiva e a gente falar, dá para fazer tal coisa para ter mais certeza, mas isso está fora do meu escopo, não é algo que eu consigo fazer, tem que coletar tal informação e eu não vou lá coletar tal informação, eu indico aqui o que poderia ser feito a mais, que eu não consigo fazer, para que o resultado seja mais confiável, seja mais completo. E as conclusões, aí, sintetizar as conclusões, juntar tudo, porque a gente espalhou um monte de coisinha. Direcionar para os objetivos. O objetivo era fazer isso. Consegui? Não consegui? E tem que ser claro e objetivo, porque a conclusão é o que eu quero. Né? Se eu não conseguir traçar minha conclusão com clareza, o meu trabalho pode ser todo perdido. E anexos, que é parte opcional, se eu quiser referenciar a mídia em anexo, caso necessário. Quero mostrar fotinha, imagem, trechos do que eu achei lá, põe aqui, para não quebrar a fluidez do seu texto original e você não ficar sem essa informação. Tá? Aí pode colocar aqui nos anexos. Beleza? Essa é a estrutura do relatório, né, de perícia, do laudo, que é sugerido pelo POP, pelo Procedimento Operacional Padrão. Mas, além de seguir a estrutura, a gente tem que ter um cuidado com o texto, que é o que a gente vai ver agora. Como a gente escreve o texto que vai dentro dessas sessões. Caso a perícia seja inconclusiva, tipo assim, um arquivo protegido por criptografia, isso vai demorar anos e anos para criar. Nesse caso, isso aparece também de alguma forma como um empecilho? Sim, e você tem que mencionar nas conclusões, nas técnicas. Você vai falar, chegamos a tal ponto. Sim, encontramos um arquivo, o arquivo tal, não sei o quê, mas ele estava criptografado, tentamos usar tal técnica para quebrar a criptografia, e no tempo X, que foi o tempo dado à perícia, não foi possível quebrar a criptografia, então a conclusão é inconclusiva. Não conseguimos saber o conteúdo. Beleza, você escreve um laudo para mostrar que você trabalhou, você fez, e o resultado foi aquele. Porque se você não escrever nada, parece que você não fez, né? Então, para demonstrar que foi feito, e o resultado foi não conseguir achar a informação. O que isso significa? Que qualquer coisa pode estar ali dentro. Não acontece de ser descredibilizada. Por quê? Se são os fatos, beleza. Tipo, o cara tinha um arquivo criptografado e você não quebrou a criptografia. Ótimo, são fatos. Isso não é problema. Um trabalho mal feito
ou usar de má fé, ou cometer um crime, né? Avançar sobre o que é ilegal, para você tentar chegar, isso pode ser pior para a perícia do que demonstrar, assumir que as técnicas a qual você tem acesso dentro da lei não são suficientes para você acessar tal informação. Beleza. Você traça a linha e fala assim, ó, eu fui até aqui, até essa linha. Essa é a linha até onde eu posso ir, porque daqui para lá a lei não me permite. Até aqui não, eu fiz tudo possível e não consegui achar. Só conseguiria achar se eu cruzasse essa linha e não me é permitido. Pronto. Isso não é demérito nenhum. Por mais que por trás dos panos podem ter pressões para que o perito cruze essa linha. Mas no papel, nunca se coloca. Porque se colocar no papel que você cruzou essa linha, você está botando no papel que você cometeu um crime. Então, tipo, não é uma coisa mais inteligente do mundo de se fazer. Não é? Por mais que hoje em dia tem pessoas com esse nível de inteligência aí na internet, né, que publicam comprovações dos seus próprios malfeitos. Sim, pode ser assim, tipo, eu não consegui acessar, vamos supor que foi apreendido o computador do cara na busca por determinado tipo de arquivo que era a comprovação de que ele cometeu determinado crime. No computador dele não existe, mas estima-se que pode estar numa conta dele numa nuvem, num Dropbox, num Google Drive, em alguma coisa assim. A força policial tem meios para acessar esses dados legalmente. Um mandado de busca, né, uma ordem judicial para que o provedor desse serviço entregue esses dados dentro de uma investigação. O perito pode achar que, tá, mas isso vai demorar demais, eu consigo invadir tal serviço e obter esses dados sem precisar acessar. Exatamente. É um risco que se corre, mas oficialmente você tem que seguir os trâmites legais. Sim, lógico, no mundo ideal, hipotético, que é o ambiente no qual eu explico as coisas para vocês aqui. Se chegar a conhecimento do juiz que foi obtido dessa forma, toda a evidência, toda a informação obtida dessa evidência é descartada. E para ajudar o juiz a fazer isso, tem o advogado de defesa. O advogado de defesa, se suspeitar que invadiram a conta do cara para obter a informação porque não ia dar tempo de chegar um mandado antes dele destruir tudo, hipoteticamente, o advogado de defesa vai usar essa informação para o juiz e estimulá-lo a descartar a evidência que foi obtida de forma ilegal. E a lei fala que evidência obtida de forma ilegal tem que ser arrancada do processo. O juiz vai ter que fazer isso. Então, se o perito acha que isso é justificativa para ele cruzar essa linha, invadir o serviço de nuvem do suspeito para obter a informação antes dele apagar, ele, além de descartar qualquer conclusão que ele obtenha a partir dessa informação invadida por ele também vai trazer a atenção para ele pode sofrer um processo administrativo, corregedoria, coisa e tal. Então, sim, a minha orientação utópica romântica de professor que nunca foi no tribunal para defender nada, nunca levou umas borrachadas para falar assim, faz isso que eu estou mandando. Né? Para mim é mais fácil afirmar porque eu nunca recebi essa pressão diretamente, mas é o que deveria ser feito, com ou sem borrachada. Lógico que a borrachada amolece a convicção de todo mundo. Beleza? E na hora de escrever as coisas, a gente tem que tomar uns cuidados, prestar atenção em alguns elementos. Primeiro, a gente tem que focar nos objetivos. O que a gente está fazendo ali? Qual é o objetivo do meu laudo? Qual é o objetivo do meu texto? O que eu quero ali? Um exemplo de um texto hipotético, tá? Daqui é para demonstrar que direcionamento a nossa redação tem que seguir. Ó, considerando a excelente formação do perito, especialmente a certificação na tecnologia XYZ, obtida no ano 2016, junto à associação tal. Esse texto está fazendo o quê ali? Qual é o objetivo desse texto?
desse trechinho de texto? Eu acho que esse texto tem como objetivo fazer com que o perito se gabe da sua formação. Por que isso? Porque é comum o apelo à autoridade. Eu, que tenho formação em tal tecnologia, estou falando isso. Mas é esse o objetivo do laudo? Sim, mas se ele foi designado como perito, a credencial dele já foi aceita por quem o designou. Ele não precisa ficar ali se gabando disso. Essa informação pode até constar lá, mas não é justificativa para você dar uma... Não é o que confirma a sua conclusão. Tá? Respalda para você ser a pessoa escolhida a fazer aquele trabalho. Mas não fortalece o fato da sua conclusão ter sido A, B ou C. Tanto que outro perito, com uma formação diferente, pode fazer perícia naquela evidência de novo para confrontar a sua. Então, não é a formação. Se você foi designado, a sua formação já foi aceita e... Tá bom, aceite isso como o elogio e segue. Então, não é necessário. Aí outra coisa, devido ao trânsito intenso no local, o perito teve dificuldade para acessar o local da busca, isso gerou um atraso no início da diligência. Depende bastante do contexto em que isso é colocado. Por exemplo, se eu estou aqui, se isso daqui está naquela parte de histórico, e isso está sendo algo colocado para justificar o porquê da evidência não ter sido obtida da forma padrão, beleza. Mas se isso é só uma justificativa para falar de por que o trabalho não foi feito, por que não deu tempo de fazer o trabalho todo, aí não. Tá? Se fosse no caso daquele exemplo que eu coloquei, dos áudios lá do interfone do condomínio, e o perito usasse uma justificativa como essa, para falar assim, só deu para fazer isso, o laudo é esse, pronto, e isso é a justificativa para ele não ter feito todo o trabalho? Não, sim, não faça, não termine o laudo, faça o trabalho completo e não bote essa justificativa. Isso não é justificativa para não ter feito o trabalho. Entendem? Tá? Se você pode usar isso, botar isso no histórico para justificar por que a informação não veio completa para você, porque a outra equipe não teve esses problemas todos e obteve só deu para obter isso. Aí você recebe, faz o seu trabalho completo e usa isso como justificativa para o fato de você ter sido impossibilitado de fazer outra coisa, porque você só conseguiria se esse de antes tivesse sido feito direito. Que foi degradado. Sim, isso pode. Né? Tipo, nós chegamos lá e o suspeito estava apagando os arquivos. Como a gente demorou, ele conseguiu apagar muitos arquivos. Então, tantos % dos arquivos já tinham sido apagados, alguns a gente recuperou, outros não. Aí, beleza. Mas não para que você não fez tal análise, mas sim para justificar por que a análise feita retornou só tanto de informação, se o normal seria ele retornar mais de informação. Aí sim. Tá? Que é a ideia. Foco no objetivo. Qual é o objetivo? O que você quer mostrar com aquela afirmação? Tá? Devido ao dispositivo ter sido encontrado ligado, o perito decidiu efetuar a cópia da memória antes de proceder com o deslogamento deste. O que ele está fazendo aqui? Ele está tentando explicar uma decisão que ele tomou dentro do processo de investigação. Por que você decidiu efetuar a cópia de memória? Porque o dispositivo foi encontrado ligado. Aqui isso faz sentido, porque é o objetivo, demonstrar por que você tomou tal decisão no processo de exame ou investigação. Sim. Aí ele vai continuar justificando com os detalhamentos do tipo de evidência, o tipo de dispositivo, que tipo de alteração isso pode acarretar. Aí, isso daqui pode ser o primeiro parágrafo de uma seção e ele desenvolve isso. Como consequência disso, tal alteração pode ser encontrada e desenvolve o raciocínio dali. Mas isso é algo com
direcionado para um foco que faz sentido dentro do laudo. Há um tempo atrás, esse procedimento de botar a máquina por um CD ou por um pendrive, por exemplo, era muito utilizado em, não investigações policiais, mas em investigações corporativas em alguns países da Europa. Porque a alteração gerada no HD da máquina é muito pequeno, mas existe alteração. Então, para quando você começa a fazer uma investigação corporativa, você ainda não tem um crime comprovado que foi gerado ali, você ainda não é uma polícia, você é parte, você é a segurança da sua empresa. Normalmente, sim, há um tempo atrás, era utilizado isso. Porque você não tem um custo enorme de aprender o HD, botar um outro HD, fazer uma perícia, que é um custo, mas você também não joga para o ar, de tipo, então eu posso alterar tudo. Também não é assim. É uma tentativa de meio termo. Sim, você não... Se você desligar, você perde tudo. Sim. Aí seria uma forma de você justificar de por que você acessou. Porque a única informação que existia ali estava em memória. Aí você acessou para obter. Se você desligasse, você perderia tudo, porque não tem nada em disco, porque não tinha mídia, sei lá. Sim, pode ser uma justificativa. Lógico que você tem que comunicar isso bem para o tribunal entender isso e aceitar a sua justificativa. Se você não fizer isso bem, ou sei lá por que eles não entenderem, eles podem não aceitar mesmo assim. Outra coisa, impessoalidade. Lembra que eu falei agora há pouco que umas partes do laudo ele vai ser quase como se fosse um artigo científico? Então, a gente não está escrevendo um e-mail para um parente. A gente está escrevendo informações científicas, não é sobre a gente. Então, tem que ser impessoal. Então, o meu trabalho analisa os arquivos... Não é seu, não é sobre você. Então, o trabalho feito, né, analisa os arquivos de vídeo. Beleza. Você não está falando sobre você, o foco não é em você, é na análise em questão. Você pode até mencionar, o artigo científico tal, de tal autor, criou uma técnica tal, que é utilizada, que foi utilizada na análise da evidência, beleza, mas não é sobre você, não é você, é a técnica, a evidência, o foco está em outro lugar. Então, impessoalidade. Objetividade, isso é importantíssimo, vai direto ao ponto. Lógico que às vezes a gente tem que explicar algumas coisas, mas não fica rodeando, dá informação. Um ensaio de estimativa de capacidade de percolação do solo foi realizado segundo as prescrições da NBR 13969, resultando em 45 minutos por metro. Aqui eu estou sendo objetivo, estou dando a informação, falando qual foi a norma utilizada. O ensaio de estimativa de capacidade de percolação do solo foi realizado segundo as normas vigentes. Que norma? Resultando em um elevado valor de fluxo. O que é elevado? Tipo, não seja subjetivo. Ser subjetivo é falar elevado. O que é elevado para mim pode ser não ser elevado para você. Então, não faça assim, né? Faça de forma objetiva. Qual foi o fluxo encontrado? Você consegue medir? Eu não consigo o valor exato, consigo uma faixa. Então, coloca a faixa. Entre tanto e tanto. Então, seja objetivo. Fala o que é objetivo, não o que é subjetivo. E informativo. Foram encontradas diversas imagens comprometedoras no computador. Primeira coisa, diversas quantas? E segundo, o que é comprometedor para mim não é comprometedor para ele. O que é comprometedor? Então, não faça assim, faça assim. Foram encontradas 649 imagens. Então, agora eu sei várias, o que ele quis dizer com várias. 649 eróticas ou pornográficas. Isso daqui diminui a subjetividade. Ainda é subjetivo, o que é erótico para um pode não ser erótico para outro, o que é pornográfico para um pode não ser pornográfico para outro, mas é bem mais informativo e objetivo do que falar que é comprometedora.
Às vezes, para mim, comprometedor é eu estar com uma calça legging da Mulher Maravilha. Isso pode ser comprometedor. Para outra pessoa, pode ser ok, normal, tipo, o cara tá de zoeira, ou ele gosta da Mulher Maravilha e tá malhando de legging da Mulher Maravilha. Qual é o problema? Então, se eu quiser falar assim, ele encontrou 649 imagens, dentre elas uma com a calça legging da Mulher Maravilha. Ótimo, beleza. Se é comprometedor ou não, a pessoa decide. Vai que ele está fazendo seleção de emprego para trabalhar na carreta furacão. Né? É necessário. Então, isso aqui, tudo bem. Outro. Há muito tempo o usuário não acessava nenhum dos seus softwares de criptografia. Qual é a questão aqui? Muito tempo. O que é muito tempo? O que é isso? Eu posso falar assim, o último acesso feito aos softwares de criptografia pelo usuário foi 97 dias antes da apreensão. Mas exatamente no dia tal. Beleza. Agora eu estou sendo informativo, estou sendo objetivo. Você vai descrever uma por uma. Exatamente. Tipo, se chegou para você 25 HDs, você vai na parte lá de materiais descrever cada um dos 25 HDs. Isso, sim, é por isso que alguns processos que eles falam, o processo de tal tem 20 mil páginas. Só de laudo já foram umas 50 aí. Por quê? Ele recebeu 25, cada um, descrever cada coisinha dessa, gasta meia página, o cara já gastou mais de 10 páginas só para descrever o que ele recebeu. Sim, é por aí, é muita coisa, é muita informação. Não é tão divertido quanto aparece no CSI. Vocês já viram no CSI algum episódio em que eles mostram o cara fazendo o laudo da perícia? Não, né? Por quê? Porque não é divertido. A parte divertida é ele descobrir onde que o bandido está, o que o bandido fez. Mas, sim, é necessário. Para amarrar tudo, saber que é coisa, cada evidência, para onde foi, de onde ela chegou. Isenção. Eu falar, o criminoso digitou a senha roubada para ter acesso ao sistema. Primeiro, quem determina quem cometeu o crime não é o perito, é o juiz lá no tribunal. Se já tivesse sido determinado que ele era um criminoso, a gente não precisava nem fazer perícia. Não é? Então, eu não posso falar que o cara é o criminoso. Aí eu tenho que ajustar a minha redação. Ou é o suspeito, ou é o réu, ou é o indiciado, dependendo de em que fase do processo a gente tiver. Digitou a senha roubada. Foi comprovado que a senha foi roubada? Houve o roubo da senha? Isso ainda vai ser comprovado ao longo do processo. Então, o ideal é que a redação não seja desse tipo. Tipo, o suspeito digitou a senha supostamente roubada para ter acesso ao sistema. Tudo bem. Eu estou mais isento, eu não estou acusando ele, eu estou tomando uma posição de isenção. Porque o perito, como eu falei em alguma aula aí para trás, o perito não deveria ter em mente que o trabalho dele é condenar a pessoa. O trabalho dele não é condenar ninguém, nem inocentar ninguém. É ser o intérprete das evidências. O que a evidência está me dizendo? Está me dizendo isso, eu estou interpretando e colocando no papel. É isso. Se eu tomar um lado, eu começo a ajustar o meu processo decisório favorável a um e contrário a outro. Lógico, somos seres humanos, temos emoções, às vezes ler os autos da investigação sobre o crime que a gente está fazendo perícia já nos balança para um lado ou para o outro, mas a gente tem que, o nosso trabalho é tentar ser isento, ser neutro ali. O que a evidência está me mostrando? Está me mostrando isso. Beleza. Então, é isso que você vai informar. Tá? 100% isento é impossível, né? Mas a gente vai, sim, tem que, só por refletir sobre isso,
nos ajuda a nos aproximar da isenção. Se a gente ignorar isso, pode acontecer da gente estar sendo parcial e sequer perceber. Porque a gente nunca considerou isso como uma questão. Quando a gente considera isso como algo que é importante a gente trabalhar, a gente observa a nossa própria atitude. Aí percebe, putz, aqui eu posso estar não sendo isento. Então, repensa a sua prática e reajusta. Isso é o mais próximo que a gente consegue chegar da isenção. Se tiver uma pasta criptografada em um arquivo, você conseguiu quebrar a criptografia de ou algum arquivo que acidentalmente não estava criptografado, é incriminatório, até onde você pode ir é falar, esta evidência foi encontrada e essa evidência é incriminatória. Outros arquivos foram encontrados de forma criptografada e a criptografia não conseguimos quebrar a criptografia. Pode ser que nestes arquivos criptografados tenham mais outros arquivos como esse, incriminatórios, mas que não podemos comprovar. Então você fala da possibilidade, mas você não afirma que é. Você demonstra claramente que é uma possibilidade. Baseada em algo que você já achou, não simplesmente da sua cabeça, que nem o exemplo ali. Porque um criminoso na história da humanidade usou criptografia para incriminar, não quer dizer que você está usando criptografia para incriminar. Se ali eu já achei uma evidência, aí é outra coisa. Eu já achei no seu computador evidência de que você cometeu um crime, tem algo escondido, pode ser que eles tenha mais coisas, só que eu não consegui achar. Tá? Isenção. Diversos arquivos foram encontrados de forma criptografada. Uma alternativa é que o suspeito tinha o intuito de esconder das autoridades tal coisa. Eu já estou mais isento. Estou falando assim, é uma alternativa, não é que ele fez. Tá? Por exemplo, no caso que você falou, achou um arquivo aqui. Tá, achei criptografado. Uma alternativa é que tenha mais coisa ali, só que está criptografada. Nesse caso, ele teria que esclarecer, apontar outras alternativas ou só as Você tem que demonstrar as alternativas que sejam alinhadas com o objetivo do seu laudo. Tá? Então, uma alternativa é que tenha arquivos aqui, outra alternativa é que arquivos tenham sido apagados, as alternativas que fazem sentido dentro do escopo e alinhados com o objetivo da investigação. Se não tiver nada ali direcionado, então assim, não mencione alternativas, não comece a conjecturar sobre, pode ter sido isso. Não é o trabalho do perito fazer essas conjecturas. Isso que eu ia perguntar, porque assim, às vezes o perito faz um laudo e no laudo ele aponta várias alternativas, mas no final a perícia não encontrou nada útil para incriminar alguém. Sim. Tá. Normal. Lembra, o objetivo da perícia não é incriminar alguém, é traduzir os fatos. O que ele pode fazer, nessa partezinha final lá, cadê? Na parte final, nossa, é muito slide. Aqui, não, antes. Aqui, considerações técnico-periciais. Sugerir exames complementares. Do tipo, lá na sua conclusão teve um monte de pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser o outro.
Você pode usar isso como argumento para sugerir algum exame complementar. Para esclarecer o que dessas hipóteses todas que eu levantei é fato, pode ser feito tal análise a mais, coletado tal informação a mais, beleza. Aí sim você está alinhado com o seu objetivo. Se for só para brincar de investigador, não deixa que o investigador faz isso. Não é sua responsabilidade como perito. Você pode chegar na hora de entregar o laudo para o investigador e falar, ó, o que está no meu laudo é isso, isso e isso. Mas eu achei que podia tal coisa, podia ser isso, podia ser aquilo. Beleza, você bate papo com o investigador e fala isso. Se ele decidir fazer, ele faz. Se não, ele não faz. Não é a sua função. Eu falei para vocês na aula de hoje do POP. Mostrei o POP, a estrutura, o que ele tem. Aí depois, detalhamento de quais são as partes de um laudo que foi sugerido lá no POP, quais são as partes, o que coloca, o que tem, e algumas dicas sobre redação no relatório. Como a gente vai escrever cada trechinho daquele. Tá? Porque a gente tem que falar o que a gente consegue comprovar e não se meter em roubada. Não sair falando o que a gente não consegue provar. O que a gente consegue provar, a gente escreve. O que a gente não consegue, a gente não escreve. Ou, se for hipótese, a gente deixa claro que é uma hipótese. Sim, sim. Se é passado para ele uma imagem, assim, foi da agressão, e ele identifica que a foto foi adulterada, ele tem que colocar no laudo dele que identificou a adulteração assim, assim, assado, o que ele conseguir identificar daquilo. O que ele não pode colocar lá é, com a intenção que ela colocou aquilo, essa foto foi adulterada, com a intenção de incriminar tal coisa. Não. A intenção você deixa para o investigador, para o perito. O que você pode falar é, foi feita a edição de tal forma a dar a impressão de que houve agressão. Sim. Qual era a intenção ao se fazer isso? Aí é trabalho de outra pessoa, não é o seu. Você só traduz assim, foi aqui. A marquinha estava editada. Porque assim, pode ser, não, era um filtro que deixou a pele mais lisinha, mas não tem nada a ver com a lesão que aparece ali. Tá, se você consegue comprovar isso, coloca lá, mas coloca só o que você consegue comprovar. Tá? E esse tipo de coisa é mais comum do que a gente acha. Porque sim, cada lado está querendo sustentar a sua versão dos fatos e nem sempre ambos os lados são honestos, leais e jogam de acordo com as regras. Claro, claro. Grana, imagem pública, emprego, é um monte de coisa. Então, sim. Então, você que está no meio, você que é o perito, que não ganha 1% do que os figurão que estão em volta fazendo, você vai botar o seu na reta? Eu não botaria. Eu faria o meu, deixava o meu bem protegido e deixa eles se comendo na porrada. Deixa eles que são grandes se degladiando e você faz o seu serviço, não se mete no meio dessa briga de cachorro grande. Então, beleza?